Boa tarde a todos. Antes de começar, queria cumprimentar os membros da mesa e todos os colegas e, mais uma vez, agradecer o convite que foi endereçado pela Comissão Organizadora ao Departamento de Córnea do Hospital Santa Maria. Ora, o tema do meu trabalho é o que devo saber ver no Pentacam no âmbito do rastreio para cirurgia ceratorrefrativa e diagnóstico de ceratocone. Alguns conceitos que eu vou transmitir são conceitos tomográficos, portanto, semelhantes àquilo que a doutora Ana Quintas já transmitiu e, portanto, nessa parte eu se calhar vou andar um bocadinho mais rápido para não vos estar a amassar e não repetir. Introdução. Portanto, a córnea tem múltiplas propriedades tomográficas essenciais para a sua função óptica. Os métodos que nos permitem medir e quantificar algumas ou todas dessas propriedades são a reflexão de discos de plácido, os métodos de varrimento em fenda associados aos discos de plácido, as câmaras rotacionais de Scheim-Flug, e estes são de longe os mais conhecidos, portanto o Pentacam, o Galilei, o Sirius, e mais recentemente foi introduzido o OCT, que associado a um topógrafo também consegue realizar tomografia. Ora bem, vemos aqui que em 20 a 30 anos passámos da videoceratoscopia para a tomografia querática, ou seja, passámos desta imagem para estas duas. Aqui analisávamos apenas a superfície anterior e a sua região mais central. Aqui fazemos uma reconstrução tridimensional de todo o segmento anterior. Analisamos superfície anterior, posterior, analisamos a córnea de limbo a limbo. Adquirimos dados de elevação, paquimétricos, curvatura, aberrométricos, entre outros. Considerando a finalidade do trabalho, portanto, o rastreio de doentes para cirurgia ceratorrefrativa, interessa aqui dizer uma coisa, portanto, a ectasia pós-cirurgia ceratorrefrativa, apesar de ser uma complicação muito rara, é uma complicação devastadora, por várias razões. Temos um doente jovem, saudável, que tinha, antes da cirurgia, uma melhor acuidade visual de 10 décimos e que agora, após a cirurgia, desenvolve uma ectasia e passa a ter uma diminuição dessa melhor acuidade visual corrigida. Por outro lado, sendo o LASIK um dos procedimentos refrativos mais realizados em todo o mundo, apesar desta complicação ser rara, tem ainda números significativos. E, por outro lado, isto tem implicações médico-legais importantes. Por esta razão, nós devemos, na nossa prática clínica, utilizar todos os meios disponíveis ao nosso alcance para prevenir ou para prever o risco de ectasia nos doentes que operamos e evitá-los da melhor forma. A ectasia resulta sempre da interação de dois fatores: da instabilidade biomecânica causada pela própria cirurgia e de uma predisposição ou suscetibilidade prévia que o doente já apresenta. Em relação ao rastreio de doentes para cirurgia ceratorrefrativa, ela assenta em 4 pontos: dados topográficos, tomográficos, biomecânicos e aberrometria. Atualmente, a maioria dos estudos foca-se aqui, portanto, na integração de dados tomográficos com dados da biomecânica, procurando desenvolver parâmetros combinados. Alguns deles já estão publicados, mas eu creio que o Dr. Faria Correia eventualmente irá falar disto um pouco mais à frente. Entrando agora aqui um bocadinho mais no Pentacam, portanto, o Pentacam baseia-se no princípio de Scheim-Flug. Eu não o vou descrever em pormenor, vou só dizer que, aplicada à oftalmologia, permite a aquisição de secções ópticas desde a superfície anterior do cristalino até à desde a superfície anterior da córnea até à superfície posterior do cristalino. Ele utiliza uma câmara de Scheim-Flug rotativa com feixe de luz monocromática, adquire 50 imagens em 2 segundos. Cada uma destas imagens tem 2.760 pontos e, portanto, 50 imagens têm 138.000 pontos de elevação. Está associado a uma reprodutibilidade de 0,2 dioptrias ou 3 micras. O Pentacam iniciou a sua comercialização em 2002, desde aí já foram lançadas 3 máquinas: Pentacam, o Pentacam HR e o Pentacam AXL. Este é o mais recente. Eventualmente estará associado a uma maior precisão e reprodutibilidade, permite a medição do comprimento axial, permite o cálculo da potência de lentes intraoculares, tem no seu software já incorporado várias formas e, portanto, poderá eventualmente ser uma mais-valia para o cálculo de lentes históricas ou para o cálculo da potência de lentes pós-cirurgia ceratorrefrativa. Portanto, o Pentacam é um tomógrafo e sendo um tomógrafo faz todas estas possibilidades que nós temos aqui, que já falámos: reconstrução, mapas de elevação, curvatura, paquimétricos e por aí fora. Eu não vou repetir novamente. Portanto, aqui o Pentacam adquire dados de elevação e, com os dados de elevação, ele vai nos fornecer mapas de curvatura, mapas paquimétricos e os mapas de elevação da superfície anterior e posterior. Vamos analisar sucintamente cada um destes 3 tipos de mapa em pormenor. Mapas de curvatura, portanto, os 2 mais comuns são o sagital e o tangencial. No sagital, é de longe os mapas mais usados. Foi através destes mapas que Rabinovitz desenvolveu os seus critérios. Portanto, aqui a potência dióptrica ou o raio de curvatura de cada um destes pontos é-nos dado pela distância entre esse ponto até ao eixo axial, portanto, a um centro da elipse.
enquanto que aqui na curvatura tangencial, o raio de curvatura de cada ponto é medido individualmente, ou seja, não é referenciado a um determinado eixo central. Por esta razão, a curvatura tangencial é mais sensível a alterações localizadas de curvatura, dá-nos mapas com maiores variações keratométricas e dá-nos mais informação na periferia da córnea. Portanto, permite uma melhor detecção de irregularidades da superfície da córnea. Apesar de tudo, os mapas que mais utilizamos são os mapas de curvatura sagital. Eu trago aqui 3 exemplos. Isto é uma córnea normal, relativamente esférica. Isto é um padrão de um alto astigmatismo regular com um meridiano vertical, portanto, a favor da regra, e isto é um mapa de curvatura sagital típico de um ceratocone, onde vemos este STIP inferior, portanto, eu creio que isto não deixa nenhuma dúvida a ninguém. Comparando os mapas de curvatura sagital com o mapa de curvatura tangencial, olhando aqui apenas para estes dois, nós verificamos que aqui temos mais variações keratométricas, temos mais informação na periferia, portanto, existem algumas diferenças entre estes dois mapas. Estes são os 10 padrões topográficos descritos em 1996 por Rabinovitz, portanto, alguns deles são altamente sugestivos da presença de uma ectasia da córnea, nomeadamente este, o STIP inferior, este simétrico bow tie, mas com um desvio radial do eixo mais curvo, o assimétrico bow tie com um STIP inferior, por aí fora. O Pentacam fornece-nos ainda, e estamos ainda, não esquecer, estamos baseados apenas na superfície anterior da córnea. Ele fornece-nos uma série de índices topométricos que estão aqui em baixo, o ISV, o IHD, o IVA, o IHA, portanto, uma série deles. De todos estes que estão aqui representados, os estudos demonstram que o ISV e o IHD são aqueles que têm uma maior capacidade de detecção do ceratocone, com estes cutoffs que estão aqui representados. Se dúvida houver ainda na análise dos mapas do Pentacam, podemos sempre consultar aqui a classificação topográfica do ceratocone, que está aqui, e, portanto, o Pentacam vai-nos classificar os mapas que obtivemos do nosso doente e vai-nos dar 5 graus possíveis, desde possível até 1 grau 4. Um conceito importante relativamente a estes índices topométricos e à superfície anterior da córnea. Em 10 a 15% dos casos de ceratocone, se nos basearmos apenas nos índices topométricos da superfície anterior da córnea, estes casos passam despercebidos. E porquê? Porque, como sabemos, e como a doutora Ana Quintas também já disse, as primeiras alterações de uma ectasia manifestam-se na superfície posterior. Portanto, é lá que surgem em primeiro lugar, é lá que são mais evidentes e, portanto, se numa fase inicial, principalmente nos keratocones mais leves ou nos keratocones subclínicos, a superfície posterior apresenta alterações, mas a superfície anterior ainda está normal, estes casos passam sem diagnóstico. Críticas em relação aos mapas de curvatura, sejam baseados em anexo plácido ou sejam baseados em elevação, eles são insuficientes para transmitirem uma alteração na forma da córnea. Portanto, atualmente, nós não conseguimos tecer conclusões olhando apenas para os mapas de curvatura. Temos que recorrer aos mapas de elevação e aos mapas paquimétricos. Isto porque os mapas de curvatura têm uma elevada taxa de falsos positivos, falsos negativos, não nos permitem a correta localização e identificação do cone e, portanto, temos que recorrer a estes mapas. Salientar também que a maioria dos critérios com maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de ceratocone no Pentacam vêm dos mapas de elevação e dos mapas paquimétricos e, portanto, chegamos assim aos mapas de elevação. Aqui nos mapas de elevação nós vamos comparar os dados adquiridos da córnea a uma superfície de referência geométrica, já falámos ainda há pouco. Pode ser uma esfera, uma elipse ou uma elipse histórica. O mais frequente de todas, portanto, é a esfera, é a Best Fit Sphere dos 8 mm centrais, que é isto que nós vemos aqui. E qual é o objetivo de colocar uma superfície de referência geométrica? É amplificar as alterações existentes, ou seja, é permitir uma mais fácil, mais rápida e mais simples avaliação qualitativa. Inspeção visual, quando olhamos para os mapas, percebemos rapidamente aquilo que estamos a ver. Já falámos disto há pouco, não vou repetir. Aqui uma córnea com um astigmatismo. Portanto, em relação à superfície de referência geométrica, o meridiano mais curvo, que é este que está aqui, encontra-se abaixo da superfície de referência geométrica, portanto aparece com cores mais frias. O meridiano mais plano encontra-se acima da superfície de referência geométrica e, portanto, aparece com cores mais quentes. Dá-nos este mapa de ampulheta típico que já conhecemos. Por volta de 2006, 2007, Michael Bellin e Renato Ambrosio desenvolvem este display que todos conhecemos. Portanto, o Bellin Ambrosio é Nance Ectasia Display, também designado por BED, onde eles foram desenvolver uma otimização desta superfície de referência. Ou seja, neste mapa, em vez de utilizarmos a Standard Best Fit Sphere,
otimizamos esta Best Fit Sphere e passamos a utilizar a Enhanced Best Fit Sphere ou Best Fit Shape ou Enhanced Reference Shape, são tudo sinónimos para a mesma coisa. Como é que eles desenvolveram isto? Eles vão utilizar na mesma toda a informação dos 8 milímetros centrais da córnea, com exceção de uma zona de exclusão, que é esta que está aqui em baixo, com 3,5 milímetros, ou seja, eles vão excluir todos os dados relativos à zona do cone, para assim poderem adaptar a superfície de referência geométrica mais paralela à superfície da córnea. O que é que isto faz? Vai maximizar a distância entre o ápex do cone e a superfície de referência, portanto vai permitir ainda uma mais rápida e fácil inspeção visual e aumenta a correlação com o diagnóstico de queratocone, principalmente nas formas mais leves. E chegamos aqui, portanto, ao BED, portanto, ao Bellin-Ambrosio Display. Este é um dos mapas mais frequentemente utilizados para o diagnóstico de ectasia. Eu não vos vou amassar com todos os parâmetros, mas vou chamar a atenção para algumas coisas que são importantes e interessa perceber. Aqui em cima temos a elevação da superfície anterior e da superfície posterior relativamente à Best Fit Sphere, standard. Aqui temos a elevação da superfície anterior e a elevação da superfície posterior relativamente à Enhanced Best Fit Sphere. E como vemos, existe aqui uma amplificação das alterações. E aqui é a diferença entre ambos. Aqui temos o índice de desvio do Bellin-Ambrosio Display, portanto, o BED-D, muito conhecido, é o melhor critério para o diagnóstico de queratocone. Está associado a sensibilidades e especificidades na ordem dos 98% a 100% para o diagnóstico. Ele corresponde a uma análise de regressão linear destes 5 parâmetros que estão aqui. Eu não vou falar exaustivamente de cada um deles. Isto são desvios padrão relativamente à média da população normal, da superfície anterior, superfície posterior, progressão paquimétrica, a espessura do ponto mais fino, aqui espessura do ponto mais fino, aqui uma espessura relacional. Portanto, uma série de parâmetros que estão disponíveis neste BED. Aqui o arte máximo, outro critério muito importante para o diagnóstico. Aqui o índice de progressão paquimétrico médio. Voltar aqui ao BED-D, só para dar uma noção que valores suspeitos quando temos um BED-D superior a 1,6 e valores patológicos quando temos um BED-D superior a 3. A maioria dos estudos atualmente utiliza cut-offs um pouco mais baixos, geralmente para valores suspeitos 1,2, valores patológicos de 2,1, uma vez que isto permite ainda uma melhor detecção das formas mais leves de ectasia. No entanto, estes são os números oficiais que surgem no Pentacam. Portanto, no ponto mais fino na córnea, aqui, na elevação anterior, e aqui, vamos procurar se existe uma elevação patológica. Os nossos cut-offs são, para a elevação da superfície anterior, 6 micras, para a elevação da superfície posterior, 13 micras. Por causa destas razões estão aqui especificadas. Esta é a sensibilidade e a especificidade de cada um destes critérios para o diagnóstico de queratocone. Portanto, nesta zona, vamos procurar se temos uma elevação superior a 6 e aqui uma elevação superior a 13. E não em mais nenhuma outra zona. Vou dar aqui um bocadinho mais rápido. Este é o mapa de Holliday, de uma forma resumida. Se nós temos aqui no mapa paquimétrico um ponto mais fino a vermelho, portanto patológico, vamos procurar aqui nestes 3 mapas, tangencial, paquimetria relativa e elevação da superfície posterior, para ver se existe também uma zona a vermelho. Se tivermos estas zonas todas a vermelho, portanto zonas patológicas, de acordo com os cut-offs que temos aqui, temos um hotspot, ou temos um red on red, e isto é altamente sugestivo também do diagnóstico de queratocone. Portanto, é outra forma de fazermos o diagnóstico. Mapas paquimétricos. Se nós temos os mapas de elevação anterior e os mapas de elevação posterior, a diferença espacial entre eles dá-nos a paquimetria. Temos paquimetrias do ápex, do ponto mais fino, do centro da pupila, por aí fora. Numa córnea normal, aquilo que nós vamos observar nestes mapas paquimétricos, aqui no CTSP e no PTI, é que esta linha, portanto, vamos observar um aumento progressivo da paquimetria do ponto mais fino para a periferia. Portanto, aqui temos paquimetria, aqui temos um caminho mais para a periferia da córnea. Esta linha, numa córnea normal, vai ser paralela a estas 3 linhas que estão aqui, para vocês perceberem, porque isto muitas vezes não vem explicado, esta é a média da população normal, 2 desvios padrão acima, 2 desvios padrão abaixo, e temos um intervalo de confiança dos 95%. Temos aqui, numa córnea normal, temos um índice de progressão paquimétrico médio de entre 0,8 e 1,2, peço desculpa, que é o que está nesta córnea, que é normal. Isto é uma córnea com um queratocone. Portanto, vemos que aqui há uma progressão muito mais rápida da paquimetria do ponto mais fino para a periferia e cruza inferiormente estas linhas, estando associada a um índice de progressão paquimétrico médio, aqui em baixo, de 2,6, portanto, superior a 1,2, e estamos na presença de uma ectasia.
Não estamos a falar agora de ectasias, isto é uma distrofia endotelial de Fuchs, portanto, e uma córnea demasiada, e vemos aqui que esta linha de progressão paquimétrica é uma linha muito mais plana, que cruza as outras linhas superiormente. Isto é um caso típico de um edema de córnea. Os dados paquimétricos não são demonstrados apenas naqueles mapas que eu vos mostrei há bocadinho. Podem estar demonstrados, por exemplo, aqui neste quadro resumo. Isto é um olho com um cratocone, facilmente se percebe. O que é que nós temos que olhar quando observamos estes mapas? Vemos que a paquimetria do ponto mais fino está muito diminuída. A diferença paquimétrica entre o ápex e o ponto mais fino é superior a 10 micras. E o ponto mais fino dista do ápex da córnea, no eixo dos Y, em mais de 0,5 milímetros. Isto são tudo critérios que nós, eventualmente, quando lidamos com estas matérias todos os dias, temos que ter presentes para podermos fazer o diagnóstico. Trago aqui dois exemplos, dois doentes diferentes, um de 24, outro de 26 anos, saudáveis, uma miopia estável, 3 ou 4 dioptrias, antecedentes oftalmológicos irrelevantes e uma melhor acuidade visual corrigida de 10 décimos em ambos os casos. Qual destes doentes é que operávamos? Operávamos os dois, operávamos só este aqui da esquerda, não operávamos nenhum. Eu vou adiantar já a resposta para não perdermos tempo. Portanto, disse-vos há bocadinho que os mapas de curvatura são manifestamente insuficientes hoje em dia, portanto, por aqui nós não podemos tirar conclusões. Precisamos dos mapas de elevação e dos mapas paquimétricos. E trouxe estes dois casos para vos chamar a atenção do seguinte. Aqui temos apenas um olho com um astigmatismo regular a favor da regra. Temos aqui, portanto, no ponto mais fino da córnea, temos uma elevação que está dentro dos limites da normalidade e aqui também, e, no entanto, se olharmos aqui para estas zonas laterais, temos valores patológicos, mas estes valores não são para serem considerados, temos que considerar apenas os valores no ponto mais fino. Em relação a este doente apresenta, portanto, um cratocone subclínico, portanto, no ponto mais fino da córnea, mais uma vez, temos uma elevação da superfície posterior patológica, se bem que esta superfície anterior encontra-se dentro da normalidade. Chamar a atenção aqui para 3 pontos. Em primeiro lugar, como disse há pouco, a superfície posterior da córnea é mais sensível e é que apresenta alterações mais pronunciadas. Raramente ou nunca vi um doente com cratocone que apresentasse alterações da superfície anterior mais marcadas que da superfície posterior. É pelos mapas de elevação da superfície posterior e pelos mapas paquimétricos que nós localizamos o cone e não pelos mapas de curvatura sagital. Aqui nós não vemos cone nenhum. E chamar ainda a atenção que este doente apresenta 10 décimos porque a superfície anterior da córnea, sendo a superfície refrativa do globo ocular mais importante, e estando praticamente inalterada neste caso, portanto, os doentes conseguem ter boas acuidades visuais e conseguem também, à custa de um adelgaçamento epitelial que pode surgir nas fases iniciais do desenvolvimento do cratocone, que vai mascarar também estas alterações. Isto é o BED, portanto, deste doente, deste olho que estávamos a ver, e, portanto, vemos aqui que a elevação anterior, posterior, o BED-D, o índice de progressão paquimétrico, estão todos no amarelo e, portanto, trata-se de um caso de cratocone subclínico. Aqui uma imagem de Scheim-Flug de uma degenerescência marginal plúcida, portanto, vemos esta banda de adelgaçamento inferior, periférica, que se estende das 4 às 8 horas, mais ou menos, e uma protusão imediatamente superior a isso. Este é um mapa típico, apresenta, portanto, o típico neste momento é apresentar um alto astigmatismo contra a regra devido a um aplanamento do meridiano vertical e este aspecto muito típico, toda a gente conhece, de garra de caranguejo que aparece no mapa de curvatura sagital. Não nos podemos esquecer de um conceito importante. Isto é um aspecto característico, mas não patognomónico. Há muitos keratocones que podem apresentar este aspecto. Mais importante que este aspecto em garra de caranguejo, ou kissing birds, é aqui nos mapas paquimétricos. Sinjab descreveu em 2012 o sinal do sino, que eventualmente será ainda mais característico da degenerescência marginal plúcida, onde nós observamos aqui um deslocamento marcadamente inferior do ponto mais fino, que dá este aspecto mais ou menos de um sino. Pelo menos adivinhamos. E aqui outro exemplo, mais uma vez um doente de 30 anos, saudável, uma miopia estável 3 ou 4 dioptrias, uma melhor acuidade visual corrigida de 10 décimos, operávamos ou não? Este olho. Aqui temos os mapas todos. Se nós observarmos aqui, não vou repetir outra vez os critérios todos do diagnóstico, mas se nós observarmos estes mapas, portanto, estão relativamente dentro da normalidade, um BED-D normal, um ART máximo normal, um índice paquimétrico normal, elevação posterior normal. Até aqui parece tudo bem. No entanto, se nós analisarmos mais em pormenor, temos aqui uma pequena ilha isolada de elevação posterior, com uma elevação ainda dentro da normalidade, um desvio radial aqui dos eixos do astigmatismo e, portanto, deixava-nos um pouco intrigados e, portanto, olhávamos agora para o olho Adelphi e, portanto, vemos que temos um cratocone bem estabelecido no olho contralateral e, portanto, não fazíamos LASIK neste olho nem no olho contralateral.
chamar a atenção só para um conceito importante. Hoje em dia, em cirurgia refrativa, já não se procura apenas diagnosticar as formas mais leves de ectasia. Procura-se também detectar uma predisposição, uma suscetibilidade para o desenvolvimento de ectasia, principalmente pós-cirurgia queratorrefrativa. Portanto, já falei um pouco há bocadinho de ectasia pós-LASIK. No âmbito deste trabalho e no rastreio de doentes para cirurgia queratorrefrativa, queria-vos transmitir que hoje em dia também é manifestamente insuficiente nós utilizarmos uma espessura do estroma posterior, uma espessura residual do estroma posterior superior a 250 micras, ou superior a 300, ou superior a 50% da espessura da córnea. Hoje em dia isto já é insuficiente, existem sistemas de classificação ou de estratificação do risco para a ectasia. Um deles, e o mais conhecido, é o sistema de Randleman, publicado em 2008. Eu não vou falar de cada um destes pontos, ele ainda utiliza dados topográficos, tem uma taxa de falsos positivos e falsos negativos ainda grande. Hoje em dia já existem outros sistemas de estratificação do risco para a ectasia. Se olharmos aqui para baixo, vemos que uma combinação da idade, do estroma residual posterior e do BED-D está associada a uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 94% para prever o risco de ectasia no pós-operatório, portanto, pós-cirurgia queratorrefrativa. Esta integração de dados hoje em dia já é possível com alguns algoritmos disponíveis online, como é o caso deste Brain Córnea. Ele vai integrar os dados que eu acabei de dizer, idade, o BED-D, o IHD, e com base nestes valores ele depois vai prever o risco de ectasia, neste caso pós-LASIK. Trago aqui este conceito introduzido em 2014 por um conjunto de colegas brasileiros, que é o PTA. Nada tem a ver com o Pentacam, mas é um conceito muito simples e muito fácil de aplicar, que também está associado a boas sensibilidades e especificidades na previsão do risco de ectasia. E, portanto, já me estou a aproximar do final. Em relação ao diagnóstico de ectasia, não diagnosticar baseado em apenas um parâmetro, portanto, não podemos olhar para um mapa e, se tiver uma keratometria superior a 48 ou uma paquimetria superior a 500, fazer um diagnóstico. Há muitas córneas normais com valores ligeiramente diferentes da média da população normal e que são perfeitamente fisiológicas. Temos que olhar para os restantes mapas que já falámos. Em 2015, na revista Córnea, foi publicado o Consenso Global em Doenças Ectásicas. Nós vemos aqui que para o diagnóstico de queratocone é mandatório a presença de uma elevação posterior alterada, associada a uma distribuição paquimétrica também alterada. Eu aqui neste slide trouxe um resumo dos critérios de diagnóstico de ectasia mais frequentemente utilizados, existem mais ainda. Aqui temos os critérios de Rabinovitz clássico e eventualmente ainda podem dar jeito, os índices topométricos. Aqui no mapa de elevação, aquilo que fomos falando, elevação da superfície anterior, posterior, o BED-D. Os mapas paquimétricos, só referir uma coisa relativamente a estes cutoffs que eu estou a mostrar aqui. Estes cutoffs são ligeiramente variáveis de estudo para estudo. Quando nós pretendemos detectar formas mais leves de ectasia, eventualmente teremos que descer um pouco os nossos cutoffs à custa de um compromisso ligeiro ou não da sensibilidade e da especificidade. Mas estes são os valores mais consensuais, eventualmente. Mapas paquimétricos já vimos há pouco, índice de progressão paquimétrica, o ART máximo, e concluindo. Portanto, a tomografia querática e não a topografia querática é o exame gold standard para o diagnóstico de ectasia da córnea, aliada a dados biomecânicos, mapeamento epitelial e dados aberrométricos, e eventualmente podemos aumentar ainda mais a capacidade de detecção de ectasias, que já por si já está bastante elevada. Os parâmetros tomográficos, o BED-D, o ART, o índice de progressão paquimétrica e a elevação da superfície posterior no ponto mais firme estão associados a uma sensibilidade e especificidade altíssimas para o diagnóstico de queratocone, muito superior ao dos índices topométricos que derivam só da superfície anterior e, portanto, não esquecer que o objetivo do Pentacam não é diagnosticar mais ou menos doentes, não é fazer mais ou menos cirurgia, é diagnosticar corretamente e fazer cirurgia nos doentes adequados, minimizando o risco de ectasia pós-cirurgia queratorrefrativa. E terminei.